E aí, vamos estudar a lição? O texto base para hoje é o que está em Gênesis capítulo 6, verso 18. E continue fazendo seus comentários que vai estar sempre aparecendo aqui na nota de rodapé ao longo do discurso que eu estou estabelecendo. Sempre vai aparecer um testemunho ou outro como está surgindo na telinha agora. Então se liga que o próximo pode ser o seu, em nome de Jesus. Diante dessa perspectiva, em Gênesis capítulo 6, verso 18, você percebe que Deus está oferecendo a aliança dele com Noé. Quando ele estabelece a aliança com Noé, ele diz assim: a minha aliança não é a nossa aliança. Por que não fala da nossa aliança e fala da minha aliança, diz o Senhor? Por quê? Porque, na verdade, as partes a serem beneficiadas não são beneficiadas de igual forma. Portanto, não é a nossa aliança, é a aliança de Deus que está sendo proposta para o Noé e para todo o ser humano. Porque, veja bem, o ser humano, ao entrar na aliança, se beneficia com a vida eterna. Exatamente. Se eu aceito a aliança de Deus, qual é a minha grande bênção? Recebo a vida eterna. Pergunta: Deus precisa de vida eterna? Não. Deus ele é beneficiado pela nossa vida eterna porque ele quer o nosso bem e como um pai fica feliz ao ver o filho que vai viver eternamente. Beleza. Só que Deus não precisa da vida eterna. A bênção que eu recebo da aliança não é o mesmo tipo de benefício que Deus vai usufruir. Ou seja, são partes diferentes no acordo com benefícios diferentes. Exatamente. Por isso que a aliança é de Deus, não é a nossa aliança. Porque é Deus que oferece e o que ele recebe não tem nada a ver com aquilo que nós recebemos. Diante dessa perspectiva que a lição coloca, e coloca muito bem, de modo muito enfático, a gente percebe que a aliança é pautada na graça, ok? É um favor imerecido, da mesma forma como se manifesta no Novo Testamento. E a galera desce de pau dizendo que os crentes da Igreja Adventista vivem tudo em função da velha aliança. Nós vivemos na nova aliança, nós vivemos na graça. E o crente adventista vive na lei. A resultado, eles pegam alguns textos lá de Gálatas capítulo 3, capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 3 e desce o sarrafo na gente, dizendo que nós temos a lei como tutor, isso não é mais necessário, que nós temos uma aliança procedida na carne, que nós temos um jugo de escravidão, uma letra que mata, um ministério que traz morte, que debaixo da lei não tem a graça, que temos que morrer para a lei, estamos vivendo em função da lei e que somos antiquados pertencendo à velha aliança. Gente, que absurdo! Paulo diz que todo aquele que se sustenta na lei, não na graça de Cristo, realmente está vivendo a letra da lei, realmente está perdido, realmente não tem salvação para esse indivíduo, porque a salvação é pela graça. Só que a essência da primeira aliança e a essência da segunda são exatamente a mesma. É um concerto pautado pelo amor. Deus ama o ser humano em contrapartida demonstra uma obediência em função deste amor, porque o texto de Jeremias, no capítulo 31, que fala que Deus escreve a sua lei no nosso coração, está lá no Velho Testamento. E se você der uma olhada lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, e o livro de Deuteronômio é conhecido como o livro da aliança, é Deus imprimindo a lei de amor no nosso coração. Ou seja, a perspectiva tanto da velha aliança quanto da nova tem a mesma essência. Lei pautada em amor. Obediência que se manifesta porque ama. Porque senão, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, não teria valor nenhum, uma obediência desprovida de amor. Do mesmo jeito que Deus quer que você o ame hoje, ele também desejava que o povo de Israel o amasse. Da mesma forma, a essência da aliança era a mesma. Tanto é que o que mudou foi a questão cerimonial. Você quer ver? Lá no Velho Testamento existia a circuncisão. Não tem mais. No entanto, não existia o batismo lá e existe o batismo agora. Não existia a Santa Ceia lá e existe a Santa Ceia agora. Então, os rituais continuam existindo. Todavia, o princípio é o mesmo. Tudo pautado no amor. Fica esperto, pautada na graça. E a história de Noé exibe exatamente isso. A graça de Deus encontra Noé, Noé achou graça diante do Senhor e ele fez uma aliança com o Senhor, juntamente com a família dele, para obter salvação em meio à destruição, em meio ao caos do dilúvio. Olha que bênção, salvação pela graça. Então agarra essa graça, meu filho, deixa Deus te salvar e siga-o por amor, caso contrário essa aliança não tem validade. Que Deus nos ajude. Pai querido, queremos te amar cada vez mais, ajuda-nos em nome de Jesus.